Olá pessoal, chegou mais uma aula EAD de Mundo dos Anos Iniciais. Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando em casa. A Pro tá com muitas saudades, torcendo para que tudo isso passe logo, para nós podermos nos encontrarmos. Hoje nós vamos falar sobre contos de assombração. Os contos de assombração fazem parte do nosso projeto deste ano no nosso livro Ler e Escrever. Esse projeto tem algumas etapas. Lemos aqui quais são: conhecimento do tema, compartilhando e organizando o projeto, explorando os contos de assombração, construindo esquemas gráficos, comparando contos de assombração, ampliando o repertório, preparando a roda de leitura, analisando os aspectos linguísticos, analisando os aspectos descritivos, analisando os discursos, produzindo coletivamente um conto de mistério, escrevendo contos de assombração e revisando e editoriando o conto de assombração. O que é, o que são os contos de assombração? É uma narrativa sobre algo fictício ou não, com a intenção de provocar medo e susto nos leitores. Nós sabemos que, devido à pandemia, estamos sem as nossas aulas presenciais. E isso dificulta um pouco que a gente cumpra com todas aquelas etapas que aparecem no projeto, porque muitas delas são necessárias: uma roda de conversa, uma troca de informações, a produção de um conto que todos participem na criação deles. Então, nós estamos adaptando o nosso conteúdo para o ensino remoto. Quais são as características desse gênero? Ele sempre envolve um mistério. Pode ser um roubo, um crime. Ele descreve com detalhes os personagens e os locais onde se passa a história. O tempo em que a história acontece também fica bem claro. Então, quando nós lemos um conto de mistério, a gente consegue ter muitos detalhes sobre os personagens que fazem parte da história, sobre o local em que a história está se passando e quando que essa história acontece. Nós já realizamos algumas etapas. Nós já fizemos as leituras e as atividades dos textos, entrando no quarto escuro, a velha de um olho só. Fizemos o esquema gráfico, comparando contos de assombração. E espero que todos tenham assistido às videoaulas da professora Eliana, que contava o conto de assombração Gaspar Eu Caio, que está no nosso canal do Edmundo EAD do Edmundo em EAD no YouTube. Mais um conto. Hoje faremos a leitura de mais um dos contos de assombração. E depois temos uma atividade para você. O nome do nosso conto de hoje chama-se Perseguição. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto, havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa sem olhar para trás. Comecei a tremer, a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O meu medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo perseguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina. Olhei novamente. Nada. Comecei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar na minha casa. Já mais tranquilo, parei finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente, meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto.
Não conseguia manter-me em pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, num movimento brusco, caí da cama e acordei. O autor desse texto é Paulo André Gomes. Espero que todos tenham gostado. Vamos para a nossa atividade. Agora é com vocês. Produzam um conto de mistério, lembrando de todas as características importantes que já falamos até aqui. Capriche na sua letra e, quando estiver pronto, tire uma foto e mande para o WhatsApp da sua professora. Não esqueça de guardar essa folha para quando voltarmos às aulas presenciais. Beijos no coração e bom trabalho! Então, bora lá, galera! Vamos produzir, agora vocês farão o conto de mistério de vocês. Lembrando de todas essas informações que a gente já conversou aqui, que ele tem que ter muita riqueza de detalhes sobre os personagens, sobre o local onde se passa, o tempo em que isso acontece. Caprichem na letra, mandem foto para depois que estiver pronto e guardem, porque quando voltarmos às aulas, nós pegaremos todos os contos produzidos por todos da sala e montaremos o nosso livro, ok? Um beijo no coração de todos e até a próxima!